Oiê, tudo bem? Tá fazendo o que de bom por você hoje? O corpo fala e ele fala muito. Porém, na nossa correria, no agito do dia a dia, no barulho dos nossos problemas, a gente não ouve o que o corpo está querendo nos dizer e nem percebe os sinais que ele mostra. Até que uma hora ele fala: bom, não vai me ouvir? Então, se não vai me ouvir por bem, vai me ouvir por mal. Mas antes de falar sobre isso, posso te pedir um favor? Se inscreve no canal, se inscreve, dá um joinha, compartilha, comenta. Isso vai fortalecer o canal e vai dar um apoio moral muito grande pra gente. Obrigada, viu? A gente não escuta o nosso corpo, na maioria das vezes, os sinais que o nosso corpo está nos mandando por conta do barulho que tem na nossa cabeça, da nossa rotina corrida, do nosso dia a dia. Mas ele tá lá. Antes de acontecer um problema, ele tá sempre avisando. Tem sempre alguma coisinha ali dando um alerta, uma piscadinha aqui, uma luzinha ali, mas a gente vai deixando passar, até que um dia a coisa desanda. Aí você precisa parar. Precisa parar porque você não ouviu antes para tentar remediar a situação, curar a situação ou estancar aquele problema de início. Então, quando para, é para resolver a questão. Eu conto isso por um relato pessoal. Há uns 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos, eu comecei a sentir uma fraqueza na perna direita. Eu sempre fui muito ativa, de atividade física, de corrida, caminhada, musculação. E aí eu comecei a perceber que eu já não tinha a mesma resistência na perna direita para levantar peso, por exemplo. Mas assim, eu pensava, não é nada. Passava assim a mão aqui na coxa, que eu sentia um desconforto aqui na coxa e continuava fazendo os exercícios. E isso foi passando, né? Essa não era fraqueza, mas não era mais a mesma resistência que eu tinha. Mas ainda não era algo tão que me chamasse tanta atenção. Mas o corpo já estava falando, e isso já era um sinal para mim. Olha, tem alguma coisa errada aqui, presta atenção, tem alguma coisa errada aqui, presta atenção. Mas foi no período de muita turbulência, da pandemia, muitos problemas profissionais, e aí o pensamento o tempo todo era em resolver essas questões profissionais, mesmo que eu ainda estivesse cuidando da saúde, né, porque eu fazia atividade física. E aí, além dessa fraqueza no músculo, na coxa, eu comecei a sentir uma fisgadinha de leve no meio da coxa quando eu começava a andar. E aí a fisgadinha, passava a mão ali, e, né, disfarçava ali aquele desconforto e tal, e eu continuava, dia após dia, até que chegou um dia que eu senti uma dor tão grande no meio da coxa que me paralisou. Então, eu tava andando, tava resolvendo uma questão e parei ali no local onde eu tava e passei quase meia hora de dor sem sair do local. Depois desse dia, nunca mais eu parei de sentir dor. E aí, eu comecei a mancar. E foi indo, bom, então vamos agora no ortopedista. Aliás, antes de ir no ortopedista, eu ia no clínico, no pronto-socorro, tomar um remédio ali para aliviar a dor, né? E até que o médico do pronto-socorro falou assim, não, você precisa ir agora no ambulatório ver que é isso, né? Vamos resolver essa questão. Fui, me encaminharam para o ortopedista. Aí, exame daqui, exame de lá e tal. Tem osteopenia, artrose e essas coisas, que geralmente é da idade, apesar de que pessoas, às vezes, mais jovens também já começam a sentir ter esses desgastes, porém, é mais da idade. E aí foram fisioterapias, acupuntura, ultrassom, mas nada resolvia. Eu creio que tudo que eu fiz serviu para que o problema não progredisse, mas também não regrediu. Até que um dia o ortopedista falou assim, olha, seu problema é quadril, você tem um problema de nascença, displasia congênita.
Mas como assim? Eu já tenho 55 anos, então eu nasci com esse problema, mas agora aos 55 anos é que esse problema, né, surgiu. E aí depois lendo e conversando, e aí fala que esse problema, displasia congênita, ele aparece ou na primeira infância, ou depois dos 40 e antes dos 60. Muito bem. Quadril desencaixado. E um desgaste, né, e uma artrose também no quadril. Então, cirurgia. Porque eu fiz todos fisioterapia, acupuntura, ultrassom e radiofrequência, laser, mas não resolveu nada. Mas quando me falou prótese de quadril, aquilo pra mim foi desse tamanho, foi uma situação desse tamanho. Ah, não quero, não vou pôr, neguei a situação. Não vou pôr, porque imagina uma cirurgia grande e eu tô resolvendo um monte de problemas ainda do trabalho, a pandemia ainda tava aí no auge, aquela situação terrível, profissional, e aí vai afetando tudo. Aí o emocional afeta o físico, e o físico potencializa o emocional. E eu fui levando, só com as terapias, só com as fisioterapias. E aí, o que aconteceu? Começou a afetar muito a coluna, porque eu ando mancando por causa da dor e do desgaste, que eu já não consigo firmar mais a perna 100%. E aí, passei na neurologista. A primeira coisa que ela disse foi: vamos operar sua coluna, a sua lombar. Eu falei: não quero, não vou operar minha lombar. Foi outro desespero. Tinha outras questões que eu precisava resolver, né? Outras questões que eu precisava resolver profissionais. E aí começou aquela angústia, o que é que eu vou fazer com o trabalho, como que vai ser, porque eu sou autônoma, eu trabalho sozinha, como que vai ser, aquela angústia, e todo dia eu pedia a Deus: Deus, por favor, me mostra uma solução, como que eu vou fazer com esse espaço que eu tenho, um espaço de estética e massagens terapêuticas, e isso me angustiava todo dia, toda hora eu tava: Deus, por favor, me dê uma luz, me dê um caminho, me mostra um caminho. E nessa angústia, eu não conseguia ver uma saída, eu não conseguia encontrar uma saída. Eu falava: será que Deus está me mostrando, mas por algum motivo eu não estou vendo? Até que um dia, assim, uma cliente chegou, foi a minha primeira cliente do dia. E ela chegou e foi deitar na maca e começou a conversar e falou assim: você já olha essa mensagem? Ela falou assim: olha essa mensagem. E ok, ela começou a falar e eu ouvindo. Ela perguntou pra mim: você já ouviu a história do fazendeiro que perdeu o relógio? Não, né? Eu não sei se vocês já ouviram, com certeza já ouviram, mas enfim, eu não tinha ouvido. Ela falou: então, aí ela me contou a história. Então, era um fazendeiro que tinha um relógio muito valioso, muito importante e tal, um relógio muito bonito, e ele perdeu lá no estábulo, lá no feno, caiu lá e ele não achou. E aí ele procurou, não achou e falou assim: vou chamar as crianças aqui da fazenda para procurarem esse relógio. Aí vieram todas as crianças e, né, procurando aquela algazarra, levantando feno, palha, tudo. Não achamos o relógio, tal. E todo mundo, as crianças saíram. E ficou um menininho para trás e falou assim: posso procurar de novo? E o fazendeiro falou: mas todo mundo já procurou. Eu já procurei. Todas as crianças já procuraram. Por que você acha que você vai achar agora? Sozinho. Ele falou: mas eu posso procurar? Beleza, pode ir. Foi procurar. Daí a pouco, não demorou muito, o menininho voltou com o relógio. Como você achou esse relógio? Mas muitas pessoas procuraram. Todo mundo aí procurou, não achou. Como você achou? Aí ele falou assim: no silêncio, eu ouvi o relógio. E na hora que ela me contou isso, talvez seja pela minha condição emocional, que eu tava toda hora, todo dia pedindo a Deus uma resposta, mas na hora que ela contou, dentro de mim veio o seguinte pensamento e sentimento: meu Deus, eu tô com tanto barulho na minha cabeça, no meu coração, de pedir toda hora, todo dia, que eu não tava ouvindo a resposta.
Pode ser que tenha sido só uma luz que realmente eu tive naquela hora, que de repente eu falei, não, é isso aqui que eu vou fazer. É essa solução que eu vou tomar. Mas antes de tomar a solução, eu falei, eu acho que realmente é o barulho que está dentro de mim, que não está me deixando ouvir as possibilidades de resolver essa questão, que seria resolver a minha questão profissional para poder me afastar e fazer essa cirurgia. Eu falei, bom, então tal dia, até tal dia, eu espero encontrar essa solução. E foi passando, de vez em quando vinha, ai, mas meu Deus, isso aqui. Não, calma. Até você tem até tal dia para encontrar essa solução. E aí eu fiquei mais tranquila. Aí o tempo foi passando, 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 até que eu falei, bom, é isso que eu vou fazer. É essa decisão que eu vou tomar para poder cuidar da minha saúde. Porque o meu corpo foi me dizendo, olha, não tá legal, olha, isso aqui não tá legal, olha, presta atenção. Era um enfraquecimento, era uma fisgadinha, mas eu ali, corria todo dia, saía de casa 7 horas da manhã, chegava 10 horas da noite, todo dia, todo dia, todo dia. E é aquele tumulto, aquela loucura, aquele desespero em resolver tudo, em tentar encontrar a solução para tudo. Eu não estava dando importância para o que estava acontecendo no meu físico. Mas o meu corpo estava me dizendo, o meu corpo estava falando. Preste atenção que não tá legal, preste atenção que não tá legal. Até que ele falou, bom, não vai por bem, vai por mal. Me parou ali naquela hora que eu senti aquela dor intensa, que eu não consegui andar. E depois daquilo, eu comecei a andar mancando. Foi assim, o breque que o corpo me fez parar. Foi essa dor intensa para eu começar a andar mancando. Ah, bom, agora você vai procurar um médico, agora você vai procurar uma solução para isso. E eu encontrei a solução. Eu não sei se é a melhor, eu não sei se como é que eu posso dizer? Eu não sei se foi porque eu parei, né, de ficar todo dia, toda hora, pedindo, meu Deus, eu quero a solução, ai, meu Deus, assim, como que se eu quisesse que Deus chegasse assim e falasse, então, ó, tá aqui, ó, essa solução. Mas, infelizmente, as coisas não funcionam assim, né? A gente toma as decisões mais por sentimento, por sentir toda a situação, né? Do que alguém chegar ou a gente esperar que Deus chegue e fale assim, ó, é isso aqui, mas a gente sente. E foi isso que eu senti e tomei essa decisão. Profissionalmente foi uma decisão muito difícil de tomar, mas foi a que me tranquilizou. Foi difícil, mas me tranquilizou. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a gente fica com tanto medo de tudo, com tanta angústia, com tanta indecisão, e no fundo, às vezes a gente quer que a outra pessoa decida por você, que você conta seu problema para um, você conta para outro, e no fundo você quer que as pessoas falem assim, não, então faz assim que vai dar certo. Mas infelizmente não é assim que funciona. Por pior que seja a situação, e por mais pessoas, amigos ou familiares, que te deem algum conselho, mas a decisão final é sua. E é sempre muito difícil. Porque a gente tem medo, porque a gente tem insegurança, porque a gente tem medo do fracasso, porque a gente ainda fica preocupada porque o outro vai dizer, mas todos esses sentimentos, todas essas questões, não diz respeito ao outro, diz respeito a você mesmo, a sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde mental. Então, é você que tem que decidir. Por mais difícil que seja, a decisão sempre será sua. No meu caso, eu passei mais de 2 anos levando esta situação para frente, porque eu tinha uma condição profissional que não me permitia parar naquela hora. Mas, infelizmente, foi esse pensamento de achar que eu não podia parar naquela hora por causa da minha profissão que me levou a agravar, além do quadril, né, que já tem artrose e o quadril desencaixado, a coluna agora está super prejudicada, a lombar. Então, foi preciso chegar num quadro deste tamanho para eu me acalmar o meu coração, acalmar a minha mente e enxergar a solução. Demorou muito? Demorou. Prejudicou muito o meu corpo? Prejudicou.
mas graças a Deus eu cheguei no momento, eu tomei a decisão no momento que ainda é muito possível reverter toda essa situação. A gente tem medo, mas a gente tem que ir com medo mesmo. A gente demora a resolver os problemas, mas uma hora a gente precisa resolver. Esse barulho que a nossa volta faz, que o nosso entorno faz, é preciso uma hora acalmar para você ouvir as respostas, porque às vezes elas estão muito na sua frente, mas no barulho você não sente, você não escuta. É sempre tempo de tomar as decisões que vão te favorecer. É sempre tempo de entender, de ver que a prioridade é você. Qualquer situação da sua vida, a prioridade é você. Se você estiver bem, tudo no entorno fica bem. Não adianta você querer cuidar de A, de B, de C, se você não estiver bem, porque você não vai cuidar bem daquela pessoa, ou resolver bem aquela situação. Então, eu sei que é difícil, mas você é a sua prioridade. Então, no momento que eu parei e me coloquei como prioridade, acalmei o meu barulho e me coloquei como prioridade, eu encontrei a solução. Não foi fácil. Eu passei noites sem dormir, perdi várias noites de sono até entender que esta era a solução. Então, parei, tô me recolhendo para cuidar de mim, tô me recolhendo para cuidar da minha saúde e neste recolhimento, o meu emocional também vai entrando em equilíbrio. Porque não importa só cuidar do físico. Se você não estiver bem emocionalmente, vamos supor, você faz uma cirurgia uma cirurgia grande com uma recuperação delicada, se você estiver emocionalmente em frangalhos, essa recuperação vai ser muito mais difícil. Então priorize a sua saúde emocional, priorize a sua saúde física, priorize a sua saúde familiar, que o mais é acrescentado. Então, fica a mensagem, olha para você com carinho, se priorize, se dê atenção, se cuide e procure sempre fazer o que te faz bem. Muito obrigada, não esquece de se inscrever no canal, tá? E lembre-se que todo dia é tempo de viver bem-estar. Obrigada!